Bom, pessoal, nós vamos trabalhar nessa parte, não é a costura em panfleto, que a gente já tinha visto um pouco lá na outra aula que eu mostrei para vocês, não é? Mas antes da gente passar para esses menores, né, nesse formato A6, vamos trabalhar aqui os princípios básicos, tá? Ok? Eu vou trabalhar, claro, vou fazer os exemplos no A6, não é? Que seria metade, um quarto do ofício, não é? Mas eu vou aqui mostrar num rascunho, num papel maior, só para vocês verem como que faz. Se vocês quiserem fazer a parte maior, tá? A gente sempre vai ter um tipo de, não é, de diagrama para a gente trabalhar. No caso desse maior, não é, que seria só o A4 dobrado, não é? Vocês podem pegar uma tira de papel qualquer, aqui tem mais ou menos, né, uns 2,5, 3 centímetros. E o importante não é, nesse caso aqui, que seja do tamanho exato da folha. Não é? Então, toda vez que você for fazer o livro, você mede pela capa, na verdade, porque aqui não tem uma coisa que está diferenciando a capa. Então, você pega essa tira de papel, não é? Dobra ao meio. Depois você dobra novamente, não é? Aqui. E você vai medir 4 centímetros a partir desse ponto. 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, né? 4, 4. Não é? Então, seria esse é o diagrama com o qual a gente vai trabalhar. Então, aqui eu já dobrei a folha naquele nosso, não é? No nosso esquema lá que eu já ensinei para vocês, né? Sempre a gente parte, não é? Encontra todas as bordas, vem para baixo, não é? E vai para os lados. Aqui, então, né, quando a gente trabalha, né, com uma coisa, pode dizer assim, mais profissional, a gente vai usar um berço, que seria esse instrumento. A questão, né, esse berço aqui, ele de fato ele é um pouco mais caro, mas que eu comprei porque ele é mais didático em termos lá do Labed, porque você visualiza melhor o que está sendo feito, porque tem uns que são muito grandes e você não vê dentro, né? Então, mas assim, existem berços bem baratos, se alguém tiver interesse. Mas pense aqui na lógica, não é alguma coisa que tem uma quina. Então, se você quiser usar um berço, né, pode usar uma gaveta, sei lá, um tabuleiro, uma caixa, qualquer coisa que você consiga fazer, né, esse movimento. Aqui, no caso, para quem não tem berço, imagino que vocês não tenham, nós vamos usar um isopor. Mas é possível também usar qualquer outro tipo de material, né? Desde que seja macio, que perfure. Por exemplo, né, o EVA, dá para usar algum tipo de espuma mais duro, né? Ou o próprio, não é, alguma coisa que você tem em casa que seja macio, não é? Aqui, então, eu vou colocar... Então, né, a gente encaixa direitinho aqui, né, vamos assim dizer, né, isso. Bom, a gente tem isso. Então, é possível usar, né, com esse percevejo, né, então, você fura, vai ter o buraco, né. Você pode usar outros materiais, além desse percevejo, outro tipo de percevejo. Por exemplo, esse instrumento de costura, não é, também é possível, a gente vai furar, não é? Tem o próprio furador, os furadores, não é, que seria esse instrumento. Mas eu acho assim, agulha, não é, que é o que que eu acho que para você será o mais interessante mesmo, né? A questão ali do percevejo, não é? É que você tem esse negócio de ficar mais fácil de sair. Então, você tem esse negócio de pegar aqui, não é? Então, é a agulha mesmo, não é? Eu uso uma agulha número 1, que é maior, porque a gente usa a linha encerada. Então, o olho dela é maior e passa qualquer, né, linha mais grossa. Mas isso não tem nada, não é? Aí, vocês usem a linha que tiver. Aí, pode usar, inclusive, esse tipo de linha, não é? Que é mais fina, e nesse caso é uma linha de costura, aí você pode, não é, dobrar, né? Dobra, passa na agulha assim dobrada,
porque aí você vai ter mais resistência. Pode ser linha de bordar, qualquer outro tipo de linha. Só não peço que não seja linha com seda, porque ela escorrega muito e fica muito chato, né? Linha 100% poliéster que escorrega, a questão é essa. Então aqui a gente tem uma linha encerada, não é que ela é mais, ela é própria para isso mesmo, não é? Mas não é obrigatório ter esse tipo de linha. No caso, né, de linha de bordar, linha de crochê, ou esse tipo de linha que a gente viu aqui, tem gente que passa numa vela, né, porque esse encerado dela, na verdade, é parafina. Então, passa na vela mesmo e aí ela fica, não é, com essa consistência, tá ok? Bom, aqui, então, a gente vai ter, não é, os furos, não é, e vai fazer a encadernação. No caso, eu não vou trabalhar esse porque eu vou fazer o menor, que já está mais prático ali. Então, não é, somente pensa isso, dobra no meio, não é? Depois 4, 4 de cada lado, dá para fazer a proporção de todas essas coisas. O que a gente vai trabalhar aqui, não é? Ah, desculpa, tem uma outra coisa aqui que a gente pode fazer. No caso, não é? Aqui são restos do livro Dobradura, o livro do dragão. Então aqui, só dividi ao meio e, né, grampeei mesmo, olha. Vou grampear em outro lugar, né, aqui que fica em cima do isopor. E aí do outro lado você vai ter o grampo aberto que você só dobra, né? Então fica fácil se tiver esse extrator de grampos, né, fica mais fácil de dar o acabamento, né? E aí você pode ter um caderninho que ficou meio torto aqui, mas os papéis eram tortos, não é? Teria que ter de fato aí um refile, não é? Alguma coisa para melhorar esse acabamento. Mas se é para fazer um rascunho, não precisa de muita cerimônia, não é? Bom, então a gente vai trabalhar nesse primeiro momento esses 5 pontos que eu mostrei para vocês. E aí, para quem quiser fazer o menor, né, então o processo é o mesmo. Primeiro, né, faz o diagrama, dobra ao meio e como a proporção aqui é menor, o que a gente vai ter são, em vez de 4, a gente vai ter 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Isso aí você precisa pegar a régua de fato, não é, e medir. E aqui eu já tenho uma linha só para a gente não retardar muito, né, o vídeo não ficar muito longo. A gente pode ter 2 formas aqui. A gente pode começar por fora e amarrar por fora, ou começar por dentro e amarra por dentro. Nesse caso aqui, não é, a gente amarrou por dentro. Mas o problema de amarrar por dentro, às vezes, né, é que a gente vai ter... Nesse não, porque era muito fininho e tal. Mas a gente acaba tendo um volume aqui. Então, é uma opção estética mesmo, né? Cada um faz da forma que quiser. E aqui, não é, eu fiz o furo menor só para mostrar para vocês. Então, olha, a gente começa, não é, primeiro aqui. Desculpa, que faltou uma coisa. Qual que é o tamanho da linha? Né? Em geral, quando a gente faz 5 pontos, como 5 furos, a gente vai ter 3 alturas. A altura é isso. É você calcular a altura do livro, né? Então, 1, 2, 3. Eu deixei um pouco mais aqui, tá um pouco maior, porque essa linha... já era uma outra linha que estava sobrando, mas estou reaproveitando aqui o resto. Mais 3 medidas dá. Então, primeiro a gente vem, não é, no meio, não é? Olha, se não dá para passar, o que a gente faz? A gente volta e o meio da agulha, a gente faz isso aqui no buraco, não é, para que ele abra. Então, a gente vem... Ups! Passou tudo. E segura uma parte, né? Então, a gente vem no próximo furo de cima, né? E passa. Então, a gente continua segurando aqui e a gente não puxa para cima, a gente sempre puxa para o lado, olha. Então, a gente tem essa primeira formação.
Então, agora nós vamos vir aqui no próximo furo, não é? De novo, puxa pro lado, não é? E agora a gente completa esse ponto aqui que não foi contemplado. Cuidado para não puxar a linha, né? Porque aí a gente acaba puxando o fio da linha e isso não dá um bom acabamento depois. Então, olha, se você quer acertar aqui, você dá uma puxadinha aqui, dá uma puxadinha aqui. Nesse caso, não é? É onde a gente começou, a gente pula, não é? E passa para o próximo furo e faz o mesmo esquema. Né? E essa linha, ela fica aqui assim mesmo, ó, sem uma... mais ou menos solta, não é? Então, nós vamos aqui no próximo. Ela é bem intuitiva, essa costura, não é? Aqui, cuidado para não pisar, para não pegar, né, na próxima. Bom, aqui no caso, não é? Agora a gente tem que tomar um certo cuidado. Nós vamos então voltar aqui no meio, não é? Olha, e tentar passar essa linha, ficar do lado de cá. Então, quando você termina, você tensiona assim, não é, para que a linha fique certinha, né? Pode ser dos dois lados, não é? Porque a ideia é que crie uma certa linearidade mesmo aqui, não é? Então, terminou. Ana corta aqui mais ou menos do mesmo tamanho. Dá 2 nós. Não é? Você pode deixar maior, menor, né? Tem gente que deixa menor, mas aqui, não é? Fica dessa forma. Então, aí você vai ter, não é? Aqui tá muito grande, né? Vou cortar um pouquinho. Né? Você pode ter isso tanto por dentro quanto por fora. Aqui no caso, não é? Olha, eu organizei os papéis de forma a ter uma capa, não é? Uma folha de guarda, não é? A página central de uma cor diferente, que vocês, né, podem assim ser criativos nessas criações, não é? Então, esse é o nosso primeiro de 5 pontos. Agora, nós vamos fazer, não é? Esse outro aqui, que é também... Oh, desculpa, não é esse agora. Esse outro, que a gente vai poder fazer de com uma outra lógica, que é bem mais simples, não é? É como se fosse o 5, mas são 3 pontos. Aqui, então, é sempre importante, não é? Medir. Aqui é mais legal porque, né, dá para ver o tamanho, não é? Olha, mais escuro tem mais contraste. Então, sempre da altura da capa, não é? Aqui eu cortei as dobras, desculpa, eu passei um traço, né? Então, dobrou ao meio, é como aqueles livros sanfona que a gente estava fazendo. Dobra aqui, dobrou ao meio, né? Então, aqui você não precisa medir, você já vai ter a proporção dos 3. Né? Aí, a partir de agora, a gente não precisa medir mais nada. Então, você pode fazer com 2 pontos nesse esquema ou com os 3 pontos. E aqui eu arrumei uma outra linha para ficar bem, né? E essa vez eu vou fazer por dentro, né? Para vocês verem. Então, a gente começa por dentro, né? Segura aqui a ponta para não cair, não é? Mesma coisa, né? Quando chega aqui, pula o do meio, né? Vem pra cá. E você nem precisa ficar puxando muito, porque
né? Ele é bem tranquilo de fazer. Aqui, novamente, né, a gente tem que sair num outro furo. Aqui, tô pegando a linha, só um minuto. Aí, né, tá vendo? Olha, no meio, você simplesmente, né, tensiona um pouco, nem precisa de muito. Tem gente que dá um só nó, mas eu gosto de dar dois. Eu acho que fica mais... mais firme, não é? Então, aqui a gente vai ter, não é? Costura de 3 pontos. Super simples, super prático, você tem um livrinho bacana. Aqui no caso, né, eu coloquei, são 2 folhas finas, né? É possível colar as 2 folhas, aí você pode ter um efeito, mas é porque elas são muito finas, então é para fazer com que o livro, a capa, ela tem um pouquinho mais de estrutura, né, do que as outras. Aí aqui também com o resto daqueles papéis que a gente fez o livro dobradura. Na verdade, esse papel aqui é uma cartolina que eu tinha, né? Eu tinha um retalho, mas vocês podem fazer outros retalhos. E aqui são retalhos, né, do papel branco. Aqui no caso, então, a gente vai fazer a de 2 pontos, não é? Que é bem fácil mesmo, não é? Então, não é, você dobra sempre aqui, é interessante a gente ver. Então, tá do tamanho da capa e não do tamanho do caderno, olha. Né? O caderno é menor um pouco que a capa. Então, esse exemplo eu trouxe para a gente pensar um pouco. Aí, tá ok? Então, não é, nós vamos ter esses 2 furos, é bem tranquilo. Né? E aqui eu fiz, eu furei, não é? Calculei mais ou menos aqui uma posição, né? E fui. Então, são 2 furos. Aí a gente pode deixar por dentro também, se quiser, ou por fora, tanto faz. Né? Como eu mexi, eles saíram um pouco aqui. E aqui é só uma altura do papel, né? Em termos de linha, não precisa de muito, na verdade, né? Quando a gente vai costurar muitos, a gente coloca uma linha maior mesmo, para não ter que ficar colocando linha na agulha o tempo todo, né? Saiu do lugar. É porque eu mexi, né? Então o buraco não estava grande o suficiente para a linha passar. Então a gente tem que fazer esse movimento aqui circular para esgarçar um pouco o papel até que a linha passe. Se forçar, você vai quebrar a agulha. Então por isso que tem que ir ao meio, né? Então aqui, né, veja, bem simples mesmo, né? Esse aqui é prático, que você costura rápido, né? Aí pode deixar menor, dando um só aí, só para vocês, não é, verem. Vai mais pro meio aqui, né? Então, a gente tem aí um caderninho. Aí como a minha cartolina era maior, né? Dá para ter uma capa mais reforçada aqui. Não é só dobrar, não é só medir um pouco aqui o caderno um pouco maior. Isso aqui são aqueles restos do A4 que a gente fez o livro dobradura.